Você já se perguntou se o verdadeiro valor da riqueza está no que possuímos, ou no que somos capazes de oferecer a alguém que nunca esperava nada? Essa é a história de um homem extremamente rico, cercado de luxos e de uma solidão silenciosa, e de uma menina que, sem perceber, transformou completamente a vida dele. Henrique Vasconcelos era conhecido por todos na cidade. Um bilionário de negócios imponentes, dono de terras que se perdiam no horizonte e de cavalos de raça que chamavam a atenção em qualquer torneio. Seus dias eram marcados por reuniões frias, jantares silenciosos e uma rotina tão luxuosa quanto solitária. Naquela mansão de corredores longos e vidros impecavelmente polidos, uma presença constante era a de Dona Rosa, sua fiel empregada, que trabalhava para a família havia anos. Dona Rosa ganhou a oportunidade de morar na mansão. Henrique disponibilizou uma área de moradia onde alguns funcionários residiam há muito tempo. Ela ficou honrada e satisfeita com o convite, pois entre dificuldades financeiras e a distância, dificultava sua ida e vinda no trabalho, ainda tendo uma filha deficiente física que tinha dificuldades para andar. Então ela agradeceu e ficou muito feliz com a notícia. Algumas semanas depois de ter se mudado, Henrique começou a prestar mais atenção em Marta, sua filha deficiente, com então seus 9 anos de idade. Mas não era Rosa quem mais chamava a atenção de Henrique, e sim sua filha, Marta. Marta nascera com uma deficiência física que dificultava sua locomoção. Caminhava com passos curtos e sempre precisava de ajuda da mãe para subir escadas. Mas o que realmente a definia não era a limitação de seu corpo, e sim a luz no olhar. Marta possuía uma alegria capaz de iluminar até os cantos mais escuros daquela mansão. Certa manhã, Henrique passava pelo corredor que dava vista aos estábulos. Parou ao ouvir uma risadinha infantil ecoando de um dos quartos. Aproximou-se devagar e, através da porta entreaberta, viu Marta encostada na janela, com os olhos fixos nos cavalos que corriam pelo campo. "Mamãe, olha como eles são lindos. Parece que dançam com o vento", dizia ela com um sorriso que enchia o quarto. Dona Rosa, cansada do trabalho, mas sempre carinhosa, ajeitou os cabelos da filha. "Sim, minha flor, são realmente lindos. Mas esses cavalos são as pupilas dos olhos do nosso patrão." Henrique ficou parado, observando em silêncio. Marta continuava falando, como se conversasse com os animais ao longe. "Será que eles também me veriam se eu estivesse lá? Será que um cavalo poderia ser meu amigo, mamãe?" O coração de Henrique, endurecido por anos de negócios e desilusões, sentiu algo estranho. Uma pontada de emoção que ele não reconhecia havia muito tempo. No dia seguinte, enquanto os cavalariços cuidavam dos animais, Henrique decidiu se aproximar. Encontrou Marta sentada num banco de madeira no jardim. "Vejo que você gosta dos meus cavalos", disse ele com um tom suave, mas ainda distante. Marta arregalou os olhos, surpresa por o patrão de sua mãe ter falado com ela. "Eles são maravilhosos, senhor." "Eu nunca vi nada tão bonito." "Parece que eles têm asas invisíveis." Henrique arqueou a sobrancelha. "Asas invisíveis? Sim", respondeu ela sorrindo. "Quando correm, parece que não tocam no chão. Eu gostaria de correr assim também." Por um instante, o homem sentiu sua própria garganta apertar. Não soube o que responder. Apenas observou o brilho daquela menina que, mesmo carregando limitações, enxergava a beleza onde quase ninguém via. Nos dias que se seguiram, Henrique começou a notar Marta cada vez mais. Ao passar pelo jardim, a via conversando com borboletas. Ao cruzar o corredor, ouvia sua risadinha quando contava histórias para a mãe. E, principalmente, percebia o quanto seu olhar se fixava nos cavalos, como se fossem um sonho distante. Uma tarde chuvosa trouxe o primeiro diálogo mais profundo entre eles. Henrique estava no estábulo, verificando Dona, sua égua mais premiada e valiosa. Marta apareceu ao lado da mãe, com os olhos brilhando de curiosidade. "Mamãe, será que posso ver de perto?" Rosa hesitou, mas Henrique inesperadamente acenou. "Deixe que ela se aproxime." Marta caminhou com dificuldade até a entrada, apoiando-se nos braços da mãe. Dona Curiosa ergueu a cabeça e relinchou suavemente. "Ela é tão bonita", sussurrou a menina. "Dona é especial. Não costumo deixar ninguém se aproximar tanto dela", respondeu Henrique. "Mas ela não parece brava. Ela parece feliz em me ver." Henrique ficou em silêncio, surpreso com a naturalidade das palavras. Dona realmente parecia tranquila diante da menina, como se reconhecesse algo puro em sua presença. Naquela noite, enquanto caminhava sozinho pelos corredores da mansão, Henrique refletiu. Como pode uma criança ver tanto onde eu já não vejo nada? Por que ela fala de asas invisíveis, de amizade, de sonhos,
quando eu só vejo negócios e contratos? A pergunta não o deixava em paz. Os dias seguintes fortaleceram esse laço silencioso. Marta continuava encantada com os cavalos. E mesmo sem poder montar, dizia que eles lhe davam esperança. Senhor Henrique, disse ela um dia, sabe o que eu acho? Que um cavalo não escolhe a pessoa pela força, ele escolhe pelo coração. Foi nessa frase simples que algo dentro de Henrique começou a se transformar. O homem que sempre acreditara que tudo podia ser comprado, percebeu que talvez existisse algo além da riqueza, uma inocência capaz de devolver-lhe a humanidade. Pois enquanto observava Marta sorrir para a dona, um pensamento impensável começou a nascer. E se ele pudesse dar a ela mais do que um simples olhar distante dos cavalos? A chuva daquela tarde se transformou em sol no dia seguinte, e o campo onde os cavalos pastavam parecia mais vivo do que nunca. Marta, sempre com os olhos atentos, acompanhava cada movimento dos animais como se fosse parte deles. Henrique, por sua vez, já não conseguia mais ignorar a presença daquela menina. Algo nela o prendia. Não era apenas compaixão. Era como se a vida estivesse lhe oferecendo uma oportunidade rara de enxergar além da própria riqueza. Certa manhã, ele chamou Rosa e Marta até o estábulo. Venham. Acho que está na hora de você, Marta, conhecer meus cavalos de perto. Os olhos da menina brilharam como jamais antes. Apoiada no braço da mãe, caminhou com passos cuidadosos até o portão. Os cavalos majestosos erguiam as cabeças e relinchavam, como se saudassem a pequena visitante. Marta abriu um sorriso que contagiou até mesmo os tratadores. Posso tocá-los? Perguntou timidamente. Henrique respondeu com um breve aceno. Sim, mas com calma. Eles sentirão seu coração. Marta estendeu a mão trêmula e acariciou o focinho de um dos cavalos dona. O animal inclinou a cabeça, encostando-se a ela com delicadeza. Rosa, emocionada, levou a mão à boca para conter as lágrimas. Mamãe, ela gosta de mim, exclamou Marta com o rosto iluminado. Henrique, surpreso, murmurou consigo mesmo. Não é apenas ela, é como se todos gostassem. Nos dias seguintes, Marta passou a visitar os estábulos sempre que possível. Conversava com os cavalos como se fossem velhos amigos. Henrique sempre a observava de longe, fascinado. Aquela menina que carregava limitações no corpo tinha uma alma livre como o vento. Mas a proximidade da garota não agradava a todos. Numa noite durante um jantar, Henrique foi confrontado por seu irmão mais velho, Álvaro, sócio em algumas de suas empresas. Henrique, você está perdendo o juízo? Deixar a filha da empregada brincar com cavalos de milhões de reais? E ainda com Dona. Henrique manteve a calma, mas sua voz saiu firme. Álvaro, o valor de Dona não se mede em cifras. E se uma menina encontra alegria em estar perto dela, quem sou eu para negar? Você é o dono dessa fortuna. Não pode desperdiçar tempo e energia com sentimentalismos. As palavras de Álvaro ecoaram como um alerta. Henrique sabia que os comentários da sociedade seriam cruéis se descobrissem que ele dava tanta atenção a uma simples menina com deficiência. Mas, ao mesmo tempo, ignorar Marta já não era possível. Em uma manhã ensolarada, Marta aproximou-se de Dona. O estábulo estava silencioso. Henrique acompanhava a cena com expectativa. A menina sorridente colocou a mão sobre a crina da égua e falou suavemente. Oi, Dona. Sabe que você é a mais linda de todas. Aposto que pode sentir meu coração batendo rápido. Dona relinchou baixo e abaixou a cabeça, permitindo que Marta a abraçasse. Foi um momento tão natural, tão mágico, que até Henrique ficou sem fôlego. Ele jamais havia visto Dona se comportar daquela forma com alguém que não fosse ele. Senhor Henrique, disse Marta voltando-se para ele. Acho que Dona gosta mesmo de mim. Acho que ela entende que eu não corro rápido, mas que ainda assim quero ser livre. A frase atravessou Henrique como uma flecha. Ele olhou para a Dona, depois para a menina, e pela primeira vez começou a considerar seriamente algo que jamais teria imaginado: entregar seu bem mais precioso para aquela criança. Mas as dúvidas o atormentavam. À noite, sozinho em seu escritório, recordava as palavras do irmão, as críticas que certamente viriam, e o valor incalculável de Dona. Ainda assim, cada vez que fechava os olhos, a imagem que surgia era a de Marta abraçando a égua com um sorriso puro, sem esperar nada em troca. O que é mais valioso? Sussurrou para si mesmo. A opinião da sociedade ou a felicidade de uma menina que nunca pediu nada? O dilema apenas crescia. E no fundo, Henrique já sabia que seu coração estava tomando a decisão antes mesmo de sua mente aceitar. As noites de Henrique já não eram as mesmas. O silêncio dos corredores da mansão, antes um refúgio, agora se tornara inquietante. Ele caminhava de um lado para o outro em seu escritório, olhando a lareira acesa e lembrando do abraço de Marta em Dona.
Aquela cena simples e pura se repetia em sua mente como se fosse um chamado. No terceiro dia consecutivo de insônia, chamou Dona Rosa para uma conversa. Ela chegou aflita, achando que se tratava de algum problema no serviço. Sente-se, Rosa, por favor, disse Henrique, apontando para a poltrona diante de sua mesa. Ela se sentou com postura rígida, tentando disfarçar a preocupação. O que aconteceu, Sr. Henrique? Fiz algo errado? Não, de forma alguma, respondeu ele pensativo. Quero falar sobre Marta. Rosa regalou os olhos surpresa. Minha filha? Ela aprontou alguma coisa? Henrique sorriu de leve. Não, pelo contrário, Rosa. Sua filha tem um dom raro. Ela é uma menina fantástica. Ela enxerga beleza, onde ninguém mais vê. Ela me fez lembrar de coisas que eu havia esquecido. A empregada baixou os olhos, emocionada, mas também apreensiva. Ela sempre foi assim, senhor. Mesmo com as dificuldades, nunca deixou de sorrir. Mas confesso que tenho medo por ela. Medo de ela se apegar demais a coisas que não sejam possíveis. Henrique cruzou as mãos e respirou fundo. Rosa, quero fazer algo que talvez pareça uma loucura, mas sinto que é o certo. Estou pensando em dar Doná de presente para Marta. O silêncio caiu como um peso. Rosa levou a mão à boca, chocada. O quê? O senhor não pode estar falando sério. Dona, é seu cavalo mais valioso. Todos sabem disso. O senhor seria criticado, até ridicularizado, por entregar um animal desses a uma criança. E ainda por cima, a filha da empregada e também Sr. Henrique, não temos dinheiro para cuidar de Dona. E se ela precisar de um veterinário ou de outros cuidados como pastagem e outras coisas mais, Henrique manteve o olhar firme. Justamente por isso, Rosa, talvez esteja na hora de mostrar que há coisas que valem mais do que a opinião dos outros. Marta merece mais do que sonhar de longe. Ela merece sentir que também pode ter algo grandioso, algo só dela. E não se preocupe, Rosa. Eu vou continuar a prover tudo o que Dona e Marta precisarem. Vou arcar com todos os custos. As lágrimas escorreram pelo rosto de Rosa. Senhor, eu não sei nem como agradecer, mas tenho medo da crueldade do mundo. Vão falar, vão julgar. E minha filha não merece isso. Não se preocupe, Rosa, interrompeu Henrique com voz decidida. Se houver críticas, eu estarei ao lado dela. Eu assumirei. Naquela mesma tarde, Henrique chamou Marta para um passeio especial nos estábulos. A menina veio animada como sempre e apoiada no braço dele. Dona relinchou assim que a viu, como se a reconhecesse. Henrique sorriu. Marta, você sabe o quanto gosta de Dona, não é? Ela é minha amiga, respondeu a menina, acariciando a crina da égua. Mesmo sem poder correr como ela, sinto que somos iguais. Henrique se ajoelhou diante da garota, algo que nunca fazia com ninguém. Então, a partir de hoje, ela será oficialmente sua. Dona, agora é sua, Marta. Seu cavalo. O silêncio que se seguiu foi interrompido por um suspiro de espanto da menina. Marta levou a mão à boca, depois a estendeu para a égua, como se confirmasse que não era um sonho. Minha? Dona é minha? Sim, disse Henrique emocionado. De hoje em diante ela pertence a você. As lágrimas caíram do rosto de Marta em meio a um sorriso radiante. Abraçou o Sr. Henrique com tanto carinho e não queria mais soltá-lo de tanta felicidade. Rosa não conteve o choro, apertando as mãos juntas em gratidão. Sr. Henrique, isso é maravilhoso. Isso é mais do que poderíamos imaginar. Os empregados, ao ouvirem a notícia, se aproximaram curiosos. Uns balançavam a cabeça incrédulos, outros sorriram comovidos. Mas naquele momento nada importava além da felicidade estampada no rosto da menina. Marta abraçou Dona com toda a força que tinha, e entre lágrimas e risos, sussurrou. Eu prometo cuidar de você, minha amiga. Nós vamos voar juntas com nossas asas invisíveis. Henrique, ao ver aquela cena, sentiu uma paz que há muito não conhecia. A decisão que parecia impensável, agora era a mais certa que já havia tomado em sua vida. O sol da manhã iluminava o campo onde Dona, a majestosa égua de Henrique, passava tranquilamente. Marta estava lá, apoiada na mãe, o coração acelerado, ansiosa pelo que aquele dia prometia. Pela primeira vez, ela teria uma aula de ecoterapia completa, podendo sentir de perto o movimento e a liberdade que sempre sonhara. Henrique observava de longe, com um misto de ansiedade e expectativa. Nunca imaginara que um simples gesto pudesse mexer tanto com sua própria vida. Ver Marta sorrir para a Dona, acariciando sua crina, já era um prêmio que nenhuma quantia poderia comprar. Preparada, Marta? Perguntou a instrutora da ecoterapia. Sim, estou pronta, respondeu a menina com um sorriso radiante. Dona se aproximou calmamente. Marta foi cuidadosamente colocada na cela adaptada
E a égua parecia compreender cada movimento da menina, inclinando a cabeça suavemente. Henrique se aproximou sentindo a emoção apertar seu peito. Vai dar tudo certo, Marta. Eu estou aqui com você. A menina segurou firme nas rédeas. Respirou fundo e com um impulso suave começou a caminhar. Os passos eram lentos, mas precisos. Cada movimento fazia o coração de todos disparar. Empregados, mãe e instrutora e, claro, Henrique. Olha só, exclamou Helena emocionada. Ela está conseguindo. O sorriso de Marta se alargou. Pela primeira vez sentiu-se leve, quase flutuando sobre o dorso de Dona. Os olhos dela brilhavam com pura felicidade. Henrique, que sempre se orgulhara de suas conquistas materiais, percebeu que nada no mundo lhe dera tanta realização quanto aquela cena. A cada passo, Marta parecia mais confiante. Dona, paciente e dócil, respondia aos sinais da menina, mostrando uma ligação que ia além de simples treinamento. Henrique aproximou-se e acariciou a cabeça de Marta. Você é incrível, garota. E você, dona? Que amigo fiel. Marta riu, sentindo o vento no rosto. Obrigada, Sr. Henrique. Obrigada por acreditar em mim. O campo inteiro parecia respirar, junto com a cena. Alguns empregados se aproximaram, discretos, enxugando lágrimas de emoção. Nunca haviam visto Henrique tão humano, tão vulnerável em seus sentimentos. Em determinado momento, Marta tentou dar alguns passos sozinha, sem apoio da mãe ou da instrutora. Dona manteve o ritmo suave, protegendo cada movimento da menina. Todos prenderam a respiração. E então, Marta conseguiu dar 2 passos firme e sozinha, sorrindo como nunca. Ela conseguiu, gritou Helena, abraçando-se à instrutora. Henrique, com lágrimas nos olhos, sussurrou. Foi a melhor decisão da minha vida. Alguns dias depois, Henrique saiu bem cedo com o cuidador de gado, pois um dos bezerros havia se perdido da manada e caído em um buraco. Ninguém sabia o certo onde eles estavam. Enquanto isso, Marta, sem dizer nada à mãe, foi até o estábulo, como fazia todas as manhãs, para admirar o lindo presente que havia ganhado do Sr. Henrique. Encantada, ela pediu ao funcionário do estábulo que selasse Dona, pois queria dar um breve passeio. O homem atendeu ao pedido, mas alertou. Menina, não é bom você sair montada sozinha, sem um acompanhante. Com seu jeito doce e cativante, Marta respondeu sorrindo. Não se preocupe, é só uma voltinha pelo campo. E por favor, não conte nada à minha mãe. Ela pode se preocupar. O funcionário de coração mole não resistiu ao pedido, mas ainda assim repetiu o aviso. Não vá muito longe, Marta. Não vou. Respondeu ela animada antes de partir. 2 horas se passaram e o funcionário começou a ficar inquieto. Preocupado, foi até a casa e procurou Dona Rosa. Dona Rosa, a Marta me pediu com tanto carinho para eu selar sua égua Dona, disse que ia só dar uma voltinha no campo. Mas já faz 2 horas que ela saiu e ainda não voltou. Dona Rosa sentiu o coração apertar de medo e indignação. Como assim? Como você deixa uma menina de 10 anos com deficiência nas pernas sair sozinha? Me perdoe, Dona Rosa, respondeu o funcionário aflito. Tive medo do patrão me chamar a atenção se eu negasse o pedido dela. A senhora sabe como o Sr. Henrique a trata com carinho e privilégios. E, sinceramente, é difícil dizer não para essa menina. Ela jurou que iria só até o campo. Com o coração disparado, Dona Rosa ordenou. Então, cele 2 cavalos. Eu vou com você. Precisamos encontrar minha filha. Mal atravessavam a porteira principal da mansão quando avistaram a caminhonete do Sr. Henrique se aproximando. Ao lado vinha o cuidador que havia saído cedo com ele. E, para espanto de todos, lá estava o cuidador montado em Dona, ao lado da caminhonete. Dona Rosa levou um susto tão grande que desmaiou e caiu do cavalo. A caminhonete parou às pressas e Henrique saiu correndo para socorrê-la. Segundos depois, ainda nos braços de Henrique, Dona Rosa abriu os olhos. A primeira imagem que viu foi a da filha chorando de preocupação. Mamãe, a senhora está bem? Me desculpa, mamãe, pelo susto que eu te dei. Não aconteceu nada demais. Eu estava cavalgando e vi a caminhonete do Sr. Henrique nos campos. Fui até lá e fiquei observando enquanto eles resgatavam o bezerro. Depois, o Sr. Henrique me trouxe de volta na caminhonete, porque eu estava cansada e com um pouco de dor nas pernas. Rosa respirou fundo, tentando se acalmar e disse com ternura. Filha, não faça mais isso com sua mãe. Qualquer coisa que quiser ou precisar fazer, fale comigo antes. Está bem? Marta enxugou as lágrimas e respondeu baixinho. Sim, mamãe. Nunca mais saio sem te avisar. Me perdoa, por favor. Os anos se passaram. Marta cresceu, mas nunca perdeu o brilho nos olhos, nem a força em seu coração. O vínculo com Dona permaneceu, e com ele vieram lições de confiança,
coragem e amor próprio. Inspirada por tudo o que havia vivido, Marta decidiu estudar fonoaudiologia, com especialização em ecoterapia. Seu objetivo era simples, mas poderoso: ajudar outras crianças a encontrarem confiança, amor e reabilitação. Hoje, já adulta, Marta dirige seu próprio centro de ecoterapia. Crianças com diferentes desafios físicos e emocionais chegam ao seu espaço com medo, insegurança e dúvidas. Mas sob seus cuidados, cada pequeno progresso se torna uma vitória celebrada com alegria contagiante. Ela sempre lembra de sua primeira aula com Dona, e cada sorriso infantil lembra-lhe que um gesto de bondade pode transformar não apenas uma vida, mas muitas. Henrique, ainda presente em sua vida, acompanha com orgulho cada conquista de Marta. Ele aprendeu, mais do que qualquer lição financeira ou de negócios, que a verdadeira riqueza está no impacto que podemos ter na vida dos outros. Ver Marta ajudar outras crianças trouxe-lhe uma paz e uma felicidade que nenhuma fortuna poderia comprar. E mesmo após tantos anos, o vínculo entre eles permanece. Marta e Dona continuam a explorar campos e estábulos, compartilhando momentos de liberdade e confiança, enquanto Henrique observa, emocionado, ciente de que aquele presente dado anos atrás mudou a vida deles para sempre. Às vezes, um gesto de bondade muda não apenas uma vida, mas gera um legado que toca inúmeras outras. Generosidade, coragem e amor verdadeiro têm o poder de transformar corações e criar histórias que jamais serão esquecidas. Se você se emocionou com essa história e acredita que atos de bondade podem transformar vidas, inscreva-se no canal. Aqui você encontrará mais histórias inspiradoras, emocionantes e cheias de aprendizados que aquecem o coração e mostram que o impossível é apenas uma questão de coragem. Deixe seu like para nos ajudar a fortalecer o canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este. Obrigado por assistir.